Lula venceu. E ninguém no mundo pode negar isso agora. A suspensão das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil foi anunciada como um gesto de boa vontade. Mas os bastidores revelam o oposto. Era uma pressão direta, articulada em silêncio, para que o governo Lula abrisse espaço para a libertação de Jair Bolsonaro. Uma chantagem diplomática camuflada de acordo econômico. Só que eles esqueceram de um detalhe. O Brasil não é mais colônia. E Lula não é um líder frágil. Pelo contrário, o presidente brasileiro não apenas resistiu ao cerco, como virou o jogo com inteligência, paciência e soberania. Agora, os produtos brasileiros voltam a entrar nos Estados Unidos sem as tarifas abusivas. Mas Bolsonaro continua respondendo por seus crimes. Ou seja, Lula venceu em todas as frentes. E como um mestre do xadrez internacional, ele ainda estendeu a mão com classe e convidou Trump para visitar o Brasil. Uma jogada cirúrgica. O líder do Sul Global oferece diálogo, depois de humilhar o império com diplomacia. Essa suspensão tarifária, celebrada como um acordo técnico, na verdade marca o fracasso de uma tentativa de intimidação. Durante meses, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos apertou o cerco sobre produtos brasileiros estratégicos: café, frutas, carne, sucos, especiarias. O objetivo era duplo. Primeiro, enfraquecer a base exportadora do Brasil. Segundo, forçar a opinião pública a clamar por alívio, o que abriria caminho para negociações que incluiriam até a situação jurídica de Bolsonaro como peça oculta nas tratativas. Mas Lula não se dobrou. Ele apostou no tempo, ativou sua rede diplomática, fortaleceu os BRICS e colocou o Brasil como eixo-chave nas cadeias alimentares globais, especialmente com o apoio da China. O Império percebeu que se o Brasil respondesse com tarifas, quem sairia perdendo era o consumidor americano. E num cenário de inflação e recessão, Trump teve que recuar. É importante entender o simbolismo desse gesto. O Brasil, historicamente, sempre cedia, sempre negociava com medo, sempre aceitava calado a imposição de tarifas, punições e ameaças vindas de Washington. Mas agora, com Lula liderando uma coalizão diplomática que inclui Rússia, China, África do Sul e Irã, o tabuleiro mudou. A decisão da Casa Branca de suspender as tarifas é uma confissão silenciosa de derrota. Eles tentaram isolar o Brasil. Não conseguiram. Tentaram dobrar Lula. Ele respondeu com firmeza e sabedoria. E agora, com um gesto aparentemente cordial, convidar Trump a visitar o Brasil, Lula envia uma mensagem clara. Se quiser conversar, venha ao nosso território, mas venha como igual, não como imperador. Mais do que um simples acordo comercial, essa decisão mostra que a soberania brasileira voltou a ser um fato geopolítico. O país resistiu à chantagem, sobreviveu sem as exportações aos Estados Unidos, aprofundou alianças estratégicas com a Ásia e com a África, e agora colhe os frutos dessa postura firme. Enquanto isso, a oposição interna, que torcia para que o Brasil quebrasse sob pressão, assiste calada ao triunfo diplomático de um presidente que não se dobra. E mais, Trump teve que engolir a arrogância e voltar atrás, liberando o que antes parecia inegociável. Isso tudo sem que Lula precisasse ceder em nada. Bolsonaro continua inelegível, continua respondendo por seus crimes e o Brasil continua crescendo, sem joelhos dobrados, sem submissão, sem chantagens. E a pergunta que ninguém quer responder é a seguinte: por que Lula consegue isso? Porque ele não é apenas presidente do Brasil. É hoje uma das figuras mais respeitadas do planeta, eleito democraticamente, líder de uma das maiores economias do mundo, presidente do BRICS, articulador da nova ordem global. O que antes era impensável, um Brasil que enfrenta os Estados Unidos e vence, agora é realidade. E é por isso que Trump está com medo, não do Lula em si, mas do que o Lula representa. Um mundo que não precisa mais do império, um sul global que fala grosso, um Brasil que diz não e colhe os resultados. E mesmo com as tarifas impostas, mesmo com a pressão dos Estados Unidos para que o Brasil se dobrasse diante da chantagem diplomática travestida de política comercial, Lula ficou de pé. Eles tentaram tudo. Aumentaram as taxas de exportação, cancelaram acordos de cooperação, fizeram lobby nos bastidores da União Europeia, acenaram com ameaças sutis.
ou nem tão sutis assim, de retaliações em bloco. Tudo porque o Brasil não quis liberar um criminoso condenado, um ex-presidente que conspirou contra sua própria pátria, contra o STF, contra a democracia e contra a soberania. E tudo porque Lula, aquele que eles achavam que já estava velho demais para resistir, mostrou que sua alma continua irredutível. E o mais chocante, ele não apenas resistiu, ele venceu. Porque o que os Estados Unidos não entenderam, e talvez nunca entenderão, é que o Brasil não é mais um quintal latino do Império. E quem está no comando agora não é um entreguista que bate continência para a bandeira estrangeira. É um diplomata experiente, um negociador nato, um estadista que conhece os becos e salões do poder global. Quando Donald Trump achou que pressionaria Lula pela economia, Lula já estava costurando outro tapete de relações. Rússia, China, Irã, África do Sul, Indonésia, Nigéria, Egito. Uma rede de países emergentes que juntos começam a ter mais força que os antigos impérios. E quando as tarifas começaram a bater, Lula foi à televisão. Mas não para reclamar, não para chorar, foi para dizer: o Brasil está preparado. E mais, disse que não trocaria justiça por lucro, nem soberania por humilhação. Essa foi a cartada mais ousada. Lula transformou as tarifas em vitrine. Mostrou ao mundo que os Estados Unidos estão dispostos a quebrar relações comerciais com o Brasil apenas para proteger um golpista. E isso teve repercussão. No Parlamento Europeu, partidos progressistas denunciaram a hipocrisia americana. No BRICS, Xi Jinping declarou apoio à postura brasileira. Putin fez questão de ligar diretamente para Lula, parabenizando a firmeza e oferecendo novos acordos energéticos em compensação à pressão externa. E o mundo inteiro assistiu, em silêncio ou em apoio, a um presidente brasileiro que não tremeu, mesmo com todas as armas geopolíticas apontadas contra ele. Isso não é qualquer coisa. Isso é histórico. E sabe o que é mais simbólico? É que no meio de tudo isso, Lula ganhou força interna, ganhou confiança do Congresso, apoio popular, e a mídia, que antes o tratava com desdém, agora é obrigada a reconhecer. Lula não é só um político, é uma muralha. Porque não é fácil enfrentar os Estados Unidos, ainda mais quando se tem um histórico de perseguições internas, sabotagens econômicas e pressões externas articuladas com gente de dentro do país. Mas Lula não cedeu, manteve a linha, jogou com calma, foi estratégico e, no fim, a diplomacia brasileira saiu mais forte do que entrou. O resultado, as tarifas, que antes pareciam um castigo irreversível, começaram a ser revistas por outros blocos comerciais. A União Africana reavaliou sua balança com o Brasil. O Sudeste Asiático demonstrou interesse em ampliar acordos. E dentro do próprio BRICS, Lula passou a ser tratado como o líder mais estável e confiável. É como se essa crise forjada por Washington tivesse, na verdade, revelado ao mundo quem é quem no tabuleiro. E o Brasil, que antes era apenas mais uma peça, passou a ser rei. Não por poder militar, não por arrogância imperial, mas por firmeza, diplomacia e coragem. Lula venceu, e venceu bonito. Com postura, com estratégia e, acima de tudo, com dignidade. E agora que Trump percebeu que o Brasil não vai recuar, que não vai entregar Bolsonaro em troca de isenção fiscal, o jogo geopolítico muda. Os Estados Unidos perdem moral, o Brasil ganha respeito. E o mundo assiste, talvez pela primeira vez em décadas, a um país do sul global virar o jogo sem disparar um tiro, apenas com inteligência. É isso que estamos vivendo, uma virada histórica. E tudo começa quando um país, mesmo sob ataque econômico, diz em alto e bom som: aqui, quem manda somos nós. Os Estados Unidos estavam acostumados a pressionar países com duas armas brutais: tarifas econômicas e chantagens políticas. Quando Donald Trump decidiu mirar sua fúria contra o Brasil, ao tentar forçar a libertação de Jair Bolsonaro por meio de tarifas comerciais punitivas, esperava que a resposta fosse previsível: recuo, submissão, negociação às pressas. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil não se ajoelhou, Lula não cedeu, e o mundo inteiro viu o improvável acontecer. Pela primeira vez, o Brasil não apenas resistiu, como conseguiu reverter a narrativa e sair como vitorioso. Porque essa não foi apenas uma disputa comercial, foi uma disputa moral